Fala galera, meu nome é Alexandre, eu sou estudante de medicina e hoje eu vou trazer um vídeo aí para falar para vocês como é que tá esse final de semestre. Falar que eu dei uma sumida, né? Vocês sabem que eu dei uma sumida bem grande, mas eu não abandonei o canal, tá, gente? Eu só tô realmente muito atribulado, porque tem muita coisa para fazer, mas eu já tô no final de semestre, a gente já vai entrar no ciclo clínico. Inclusive a gente já formou grupinhos para o ciclo clínico. Eu vou comentar disso daí depois para vocês. E é isso. Depois da vinheta a gente conversa. Eu vou colocar algumas imagens aí desse semestre para vocês. Imagens, recorte de vídeo, etc. Só para motivar vocês aí. É nóis. Conheci muita gente aí que assiste os meus vídeos, que acabou me encontrando na faculdade, na Unicid. Eu fiquei bem feliz com isso. Tive amigos meus que passaram também. Então é nóis, gente. Vocês aí que assistem. Logo, logo vocês também vão ser meus calouros. É nóis, sucesso. Até daqui a pouco. E me sigam no Instagram, tá, gente? Porque lá eu posto muita coisa da minha rotina na faculdade de medicina. E agora a gente está, inclusive, aprendendo a fazer parto. E, meu, a gente viu muita coisa importante nesse semestre. A gente viu o exame de próstata, a gente viu o exame de toque vaginal, a gente viu também Papa Nicolau, e agora a gente está vendo a assistência propriamente dita no parto. Então, tem muita coisa legal lá que eu postei no Instagram lá para vocês, que eu posto diariamente da minha rotina, então segue lá, tá, gente? É nóis, sucesso, até daqui a pouco. Gente, agora eu tô no último módulo. A gente teve o módulo inicialmente de carcinogênese. Cada semestre ele é dividido em 3 módulos principais. Então, o primeiro módulo que eu tive foi carcinogênese, a parte de onco a gente viu multiplicação celular e carcinogênese. A segunda parte a gente viu vulgarmente conhecido como oncologia, né? No segundo módulo a gente viu assim, popularmente conhecido como ginecologia e obstetrícia, mas a gente viu com nome mais formal saúde reprodutiva, né? Que a gente tem aqui. E o terceiro módulo, que é o que eu estou, que é o módulo popularmente conhecido como toxicologia, mas ele se apresenta como exposição a agentes externos e ambientais. Gente, nesse módulo a gente falou de organofosforados, organoclorados, que são agrotóxicos. A gente também falou de coisas que vocês veem na geografia, intoxicação por monóxido de carbono, gases de estufa, principalmente, especialmente aqueles que têm algum impacto ambiental, como por exemplo os que causam chuva ácida, os óxidos de enxofre no geral, os óxidos de nitrogênio, e também a gente falou de inversão térmica, a gente falou também, deixa eu ver, de inversão térmica. Nossa, eu já tô esquecendo. Bom, vocês sabem qual que é esse assunto. Esse assunto é um assunto de Enem, né, gente? Então eu vou fazer. Eu vou adiantar aqui para vocês que eu vou fazer a prova do Enem de novo, sem ter a necessidade de prestar como vestibulando de medicina, só vou fazer por fazer mesmo. Então eu posso dizer para vocês que muitas coisas ainda estão aqui se somando para que eu melhore os conhecimentos para a prova do Enem, porque tipo, a gente aprofundou muita coisa. Também tem como que é? Ai, caramba. Ai, eu esqueci o termo. Materiais particulados. Então, as indústrias, principalmente aí que emitem materiais particulados, e esses materiais eles têm uma série de classificações, eles têm inclusive uma variação com relação à estrutura molecular deles, né, a densidade dessa estrutura molecular. Então, assim, a gente acabou vendo muita coisa, né, gente? E a gente ainda está vendo. Mas é isso aí. Quero dizer para vocês que
conhecimentos que vocês têm aí para o vestibular não serão desperdiçados, vocês sempre podem ter algum tipo de vantagem com relação a conteúdo mesmo, a conhecimento prévio, para que vocês não tenham tanta dificuldade na faculdade. Então, assim, eu, nesse ponto que eu me encontro, que a gente vai agora entrar no quinto semestre, eu já consigo fazer um raciocínio associativo, um raciocínio mais encaminhado para o que seria o raciocínio clínico. Então eu não utilizo apenas conhecimento do vestibular, que nem no início, na primeira etapa, na segunda etapa eu utilizava bastante conhecimento do vestibular, de coisas que eu aprendi no vestibular. Hoje eu consigo pegar tudo que eu já aprendi na faculdade até esse ponto e associar essas coisas para chegar numa hipótese diagnóstica. Então, a pessoa tem uma disfunção imunológica, a pessoa tem alguma disfunção endócrina, tá numa margem de incidência neoplásica, então tem uma possibilidade aí, uma probabilidade acentuada de ter um câncer, etc. Então, assim, além de ter o conhecimento do vestibular, que realmente me ajudou muito até esse ponto, ajuda sim, mas hoje eu consigo utilizar coisas que eu já aprendi, então é uma coisa que eu queria dizer para vocês, que eu achava que não ia acontecer, vocês somam conhecimento e essas coisas acabam melhorando a perspectiva de vocês e também a associação ao raciocínio clínico para que vocês tenham esse insight médico de vocês. Por exemplo, a gente tem os probleminhas e agora nos probleminhas a gente vê muito da conduta médica para cada caso, e eu tento sempre, quando eu vou fazer a própria abertura, que na abertura a gente não precisa ter conhecimento específico. A abertura é basicamente onde a gente pode errar. O fechamento é depois da gente ter estudado, então a gente tem que vir com conhecimento estudado disso. Aí a gente vê se a gente acertou alguma hipótese, etc. Sempre é bom retomar, aquilo ali eu falei que era assim, mas na verdade não é assim que acontece, etc. Então, assim, na abertura, que é onde a gente pode errar, etc., eu acabo vendo uma coisa que eu particularmente faço. Eu vejo, o médico ele solicitou tais exames, ou então ele prescreveu tal medicamento, ou então ele encaminhou tal conduta. Por quê? Por que ele fez isso? Eu tenho que pensar, por que ele fez isso? Ele talvez entendeu que essa paciente estava numa faixa, sei lá, numa faixa de climatério, ou então essa paciente é tabagista e ela tem algum fator de risco para formação de neoplasia, ela está apresentando alguma síndrome paraneoplásica, ela está tendo algum déficit imunológico, como será que está a questão do cortisol dela, porque a gente sabe que o cortisol ele tem uma ação imunossupressora, então eu sempre tento formular hipóteses pautadas naquilo que eu já vi, então eu tento associar de fato, eu associo o conhecimento para tentar chegar num diagnóstico. Pode estar errado o diagnóstico? Pode acontecer. Então uma coisa que eu queria dizer para vocês é que o conhecimento ele acaba, quando você está na faculdade de medicina e vai passando os semestres, você acaba de certa forma, mesmo que por osmose, desenvolvendo um pouco o seu raciocínio clínico. E quem trabalha já isso, quem não gosta de ficar decorando coisas e trazendo coisas e vomitando conteúdo decorado e prefere utilizar coisas que já sabe com alguma coisas que já sabe assim da vida, do vestibular, etc., e coisas que já sabe de disciplinas estudadas, trazer isso daí para tentar moldar o raciocínio, acaba tendo uma certa vantagem, acaba tendo um pouco mais de facilidade, acaba tendo mais êxito na hora de ter esse raciocínio. Então, assim, é uma coisa que eu acho que melhorou muito em mim nesse semestre, muito mesmo. Eu gostei muito, assim, do meu retrospecto nesse quesito no semestre. Eu também estou fazendo estágios, né? Estágios pela Liga de Neurocirurgia, então aquela parte semiológica eu já vi que é uma coisa bem importante, que é a parte de práticas médicas. A gente vai pro IANSP e a gente faz nos pacientes ali, a gente faz exame neurológico, os residentes eles passam pra gente, então a gente vai e faz exame neurológico, a gente solicita, a gente leva o paciente para fazer raio-x, etc. A gente
entende um pouquinho mais da aplicação desse exame neurológico também, acompanha a consulta. Teve uma coisa bem legal que eu vou colocar a fotinha aí para vocês, só da sutura, tudo. A gente pode tirar ponto, eu tirei ponto de uma paciente. Teve uma paciente também que eu conversei com ela, então eu pude conversar com ela, tals, e o que eu marquei depois eu passei pro médico, que ele também tinha conversado com ela, e foi uma coisa bem legal, assim, é uma coisa que eu acho que tá agregando demais na minha formação, tanto o meu esforço dentro de sala para ter um raciocínio e para considerar o paciente como um todo, não apenas a questão biológica do paciente, mas também a integralidade dele, que é uma coisa que vocês vão ver, que a gente aprendeu lá na segunda etapa e na primeira etapa, que é o método clínico centrado na pessoa. Então tem muita coisa aí que se agregou e que vai somando para que eu consiga ter uma conduta médica, para que eu consiga ter uma forma de atuação, para que eu consiga ter uma linha de raciocínio. Chegou o paciente para mim, o que eu vou fazer? Então eu tenho que ter uma linha de raciocínio, eu tenho que ter algum repertório para que eu consiga pelo menos dar início no atendimento, e é isso, eu acho que é uma coisa que está pesando muito favorável. A gente já formou os grupinhos que a gente vai ter para o ciclo clínico. O meu ciclo clínico começa semestre que vem já. Falta pouco menos, eu acho, de um mês para acabar o meu semestre, literalmente. Então, assim, quando a gente acabar, a gente faz as provas tudo e pega as férias, claro. E no próximo semestre, já que eu acho que começa em agosto, a gente já inicia o ciclo clínico. Então a gente montou os grupinhos de ambulatório, porque a gente vai ficar bastante assim. Eu não sei, gente, como funciona, mas eu acredito que a gente vai ficar toda semana, um dia da semana, quase o dia inteiro assim, em ambulatório fazendo atendimento. Então é uma coisa bem legal. A gente já teve muita coisa de farmacologia, então a gente, pelo que fiquei sabendo, a gente vai cuidar de pacientes crônicos, pacientes crônicos direcionados para pacientes hipertensos, para pacientes com alguma hipoglicemia, aliás, com alguma hiperglicemia, né, com algum tipo de diabetes. Então a gente basicamente vai, inclusive, fazer a prescrição, mas a gente vai passar essa receita pro médico preceptor, ele vai analisar, a gente vai discutir com ele e vai tomar uma conduta conjunta. Então, assim, o semestre, para mim, inicia-se o semestre dos sonhos. Eu já gostei bastante, tá, gente, desse semestre, desse quarto semestre, porque deu para fazer muita coisa, deu para aprender muita coisa, deu para ver a aplicação de muita coisa, e eu acho que agora tá melhorando, né, porque o ciclo básico tem muita decoreba, gente, no ciclo básico, na boa, muita, mas eu digo para vocês que isso daí acaba se agregando para que vocês tenham um repertório para conseguir, por exemplo, iniciar uma conduta médica, iniciar um atendimento. Então é isso, tá, gente? Eu queria trazer isso aí para vocês, como é que tá o semestre. Bom, novidades, não tenho muitas novidades, mas eu vou colocar agora para vocês algumas imagens, alguns recortes de videozinhos aí para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me desculpem, tá, gente, por ter demorado tanto. E se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações e me sigam no Instagram, tá, gente? É nóis, sucesso. Fiquem com os vídeos aí para motivar vocês.